Obrigado por todos vocês estarem aqui. Também é uma honra estar com você, Wilson, Cisino, Nelson. Obrigado. Eu vou falar um pouco sobre o que foi me solicitado, que são os desafios da gestão da água na agricultura e a visão política do Ministério da Agricultura. A agricultura necessita, atualmente, não só água para produzir alimentos, não só água para comer, aquilo que nós conversamos, mas água para movimentar o nosso automóvel, as nossas máquinas, e também para nos vestir, para criar diversas fibras e energia. Além disso, isso está competindo, porque aqueles que têm maiores condições conseguem usar para todos os três e alguns vão ficar sem comer, né, ou têm dificuldade de alcançar. E, dentre as coisas que eu queria mostrar aqui, as informações mais recentes, essa informação saiu publicada na revista Science, que é a precipitação total que ocorre no planeta Terra em um ano. É a água renovável anual em quilômetros cúbicos, são 111 mil quilômetros cúbicos. E a gente tem uma água que é mais facilmente dominada ou gerida, né, que é a água azul, que é aproximadamente aí 41%, enquanto a água que gera a agricultura de sequeiro corresponde a 59%, que é a água verde. Essa água ela flui no escoamento superficial, como vocês estão vendo, para formar os rios, e também no escoamento subsuperficial, que forma rios e também abastece o lençol subterrâneo. 10% dessa água azul, aproximadamente 41%, serve para esse propósito. Nós utilizamos essas águas para os principais usos que são, de certa forma, colocados pela academia e utilizados pelos especialistas, que é a água de beber, que depois retorna como resíduo líquido, né, tratado ou não, a água de produzir industrialmente e a água de produzir aquilo que eu falei, que é alimento, também fibra e também energia. E um dos pontos essenciais é que existe uma recomendação da Organização Mundial de Saúde para o homem de 2.500 calorias, para a mulher 2.000 calorias. E nós vemos que somente em alguns países selecionados aí, isso tem sido ultrapassado por uma fonte segura de levantamento, que é a London School of Hygiene. Então, nós temos só a Argentina com 2.700 e o Brasil aí como 33º colocado a Argentina e 79º o Brasil, com 2.647. Isso é um ponto fundamental, só para nós continuarmos. E um segundo ponto que eu quero enfatizar é que, como nós vimos naquela lâmina, nós temos uma oferta de água renovável anual e constante, praticamente, pela série histórica que foi observada. Claro que o que foi colocado é que essa água está num ciclo, está sempre sendo oferecida. E no denominador dessa fração aí que está sendo apresentada, enquanto em cima está azul, embaixo está um vermelho, sinalizando que nós temos que tomar um cuidado, não só na quantidade que está apresentada aqui. No século passado, a população cresceu 3 vezes, mas o uso da água cresceu 7 vezes. Então, alguma coisa está melhorando e alguma coisa também não está bem. Nós temos, então, uma figura que foi apresentada por depois dessa apresentação por The Economist, mostrando que evolução que nós podemos estar procurando alcançar e tomar cuidado. Então, o quarto ponto é aquilo que eu já comecei a falar. Todos querem mais, mais e mais, alimentos, fibras e agroenergia. O indicador de solos cultivados por habitante está diminuindo. Isso é bom, que mostra que nós estamos produzindo cada vez mais, a produtividade tem crescido. Mas nós temos aí algo que nos alerta que temos que continuar sempre querendo também oferecer mais em tecnologia, em desenvolvimento de modo sustentável. Em 1961, havia 4.000 metros quadrados sendo cultivados por habitante, em 2005, 2.000. Então, o quarto
leva a que a gente faça uma pergunta: quais são os principais desafios de gestão da água na agricultura? Por força até do tema que está sendo tratado. Primeiro que eu apresento é um exemplo do Rio Grande do Sul, que me foi apresentado no projeto 10, quando eu estive lá no projeto de Uruguaiana. A primeira é a melhoria do manejo de água dos solos e das plantas. Ali, vocês estão vendo muita água e péssima produção. Enquanto do lado abaixo, à direita, vocês estão vendo o que a água bem administrada, bem manejada, pode apresentar. O segundo é praticar manejos integrados. O manejo integrado não envolve só o que está nessa lâmina, não. É essa lâmina e muito mais. Então, vocês veem que tem muita coisa a ser feita. Eu sou da área de saneamento. Quando eu cheguei na área de irrigação, eu fiquei apaixonado, porque sempre eu tinha muita coisa para fazer no dia seguinte. Todo dia, literalmente, quando eu tomava banho, saía fumaça da minha cabeça. Quando a pessoa é preocupada, tem essa forma de sempre estar fazendo mais. Então, o terceiro que eu acho importante são os níveis corretos de adubações. Vocês veem aqui uma figura do projeto 10 que mostra a expectativa de produtividade em toneladas por hectare com os níveis corretos de adubação. O quarto é obter vantagens da garantia de água na irrigação, nas dimensões produção, tem impactos-chave, aumenta a colheita, expande as áreas, eleva a intensidade. Eu não vou ler tudo isso, porque todos já falaram sobre isso, eu vou passar mais rapidamente. No rendimento e no consumo, elevando o rendimento, aumentando o consumo alimentar das famílias, reduzindo o preço dos alimentos, estabilização do rendimento familiar, controle da inflação no emprego. Não vou falar sobre isso, que todo mundo sabe o que representa. A vulnerabilidade e segurança alimentar. Essa lâmina veio adaptada de um estudo do PNUD de 2006. E em outra série de vantagens aqui apresentadas. Eu vou deixar a minha apresentação aqui para quem quiser copiar, então fica mais à vontade. O quinto é aquilo que foi colocado. Qual é a visão política adequada à água e agricultura? Como que nós podemos, no país, irrigar mais, irrigar melhor e de modo sustentável? Esse é um ponto essencial. Eu comecei trabalhando na irrigação, fazendo estudos e implantando obras, né, lá no campo. E tentava fazer dessa forma. E depois eu descobri que eu poderia fazer condições para que todo mundo fizesse, não só eu, com os riscos, que eu sou um sobrevivente. Já viajei muito de monomotor em lugares que não tinha estrada. As estradas surgiram depois do projeto começar realmente a existir. Então, o que nós observei é que um ponto essencial é a cooperação e integração das ações dos agentes. A doutora e professora Glenda falou sobre isso que eles observaram nos Estados Unidos. O doutor Avi falou que, para fazer o que eles fazem, eles não fazem com uma atitude só. Eles fazem com diversas atitudes. Todos os meus colegas brasileiros também, em seus modos de apresentar os seus trabalhos, falaram dessa necessidade de gestão. Então, o que a gente observa é mais ou menos isso. Nós temos que ter um olhar para todos os nossos parceiros em todos aqueles fatores que nos ajudam a ter sucesso em nossa atividade. É preciso mesclar esse conhecimento sem perder a nossa identidade, que é o que está acontecendo nessa figura aí. Nenhuma cor está se perdendo, mas elas estão se mesclando, ajudando nessa sinergia que foi colocada, que vem do grego, como vocês viram na apresentação passada, que mostra que nós podemos fazer muito mais do que a soma. Isso aqui é uma potencialização. O Ministério da Agricultura tende a fazer isso desde os 3 anos passados. Os desafios da gestão da água na agricultura lá e a visão política para irrigar mais, melhor e de modo sustentável nos deixaram perguntando o que era melhor fazer por alguns dias, por alguns meses. E fomos perguntando, com base na experiência que nós tínhamos, e cada vez mais ampliando o olhar, até que a gente conseguiu que essa ampliação do olhar mostrasse que o melhor modo é a cooperação, olhar o potencial que nós temos e tratar desse potencial, olhando a aptidão dos solos. E, para isso ser alcançado, nós tínhamos que olhar como que nós poderíamos induzir que aquelas pessoas que tivessem solos com aptidão fizessem adesão à irrigação.
O primeiro fato que nós utilizamos foi tentar reduzir a taxa de juros para aqueles agricultores que tivessem interesse em fazer agricultura irrigada. No caso, em 2013, antes do Plano Agrícola sair, a taxa de juros do ano anterior era de 7%. Nós conseguimos convencer que uma das formas de não ter que perdoar a dívida para os agricultores com safras frustradas era reduzir a taxa de juros para aqueles que adquirissem equipamentos de irrigação. Uma segunda questão é aquele tema que nós estamos tratando, a questão da água. Então, nós também sugerimos que essas duas medidas poderiam, com a adoção de tecnologias, com a adoção de equipamentos que fizessem a reconversão dos métodos de irrigação, poderíamos fazer uma melhoria no uso da água, um manejo melhor, condições melhores com inovação em tecnologia e manejo para que isso fosse alcançado. É claro que não é só isso. E a taxa do prêmio seguro, que era de 3%, para a irrigação passou a ser 1%. Essas duas medidas levaram a que fosse ampliada a procura de equipamentos no Nordeste em 15 vezes em um ano e no Brasil em 400%. E agora nós temos um outro fator, que é induzir que alguns outros agricultores tivessem condições de verificar que eles tinham solos, tinham condições de ter esse acesso a crédito específico, à revisão das garantias, ao seguro agrícola adequado para a agricultura irrigada, e também procurar verificar como que nós poderíamos ampliar a pesquisa, a extensão, a demonstração e criar condições de certificação. Esses pontos poderiam ser utilizados na orientação, na capacitação e num programa de aprimoramento. Passamos, então, a verificar qual a evolução que havia e como nós poderíamos mexer em aspectos específicos para trabalhar, para tentar alcançar pelo menos um potencial de 30 milhões de hectares, que nessa oportunidade era o que se tinha detectado. E já verificamos que até o ano 2014, um ano depois, a agricultura irrigada já tinha dado uma resposta positiva com 400 mil hectares por ano de adesão, quando antes era na faixa de 100 mil. Então, o Brasil, que hoje se situa aí com 6 milhões e 200 mil hectares no último levantamento que nós fizemos, usando a BIMAC como base das nossas pesquisas, está em 9º lugar. Estima-se, e tem uma indicação que a produção sob manejo irrigado no país equivale a 35% do valor econômico de produção do Mantovani, né? Isso tem que ser também verificado. Se a população é crescente, então o que a política pública tem que fazer para que a produção seja crescente, seja adequada, seja estável, seja regularizada a oferta? Então, nós verificamos que a área irrigada foi a única no mundo que acompanhou o crescimento da população. A área irrigada no mundo cresceu, enquanto a área cultivada, sequeiro, se estagnou e até reduziu. Ela cresceu acompanhando o crescimento populacional. No Brasil, qual é a projeção que a gente pode fazer? Esse valor de 184 milhões já está em 206 milhões. Esse gráfico foi feito há um ano atrás. Então, como é que a gente pode mudar daquela posição ali, que é a posição onde nós não temos garantia de produção, podemos nos sujeitar às mudanças climáticas, às interferências devido não só a mudanças climáticas, mas às próprias variações climáticas. E vocês podem ver o que a irrigação pode fazer aqui. Ela pode ficar nessa posição preta, na azul ou na verde. Uma pequena inflexão, ao que ela pode causar lá. Então, vocês podem ver que nós temos uma série de desafios aí. O primeiro é a maior adesão dos agricultores à irrigação, que está lá em cima. Segundo, é ter variedades de cultivos dedicados à irrigação, aptos para irrigação. Vocês pensam que todo o arroz é irrigado, mas quando a variedade é irrigada é outra coisa. Nós vamos mostrar isso aqui. Se nós, diversos outros alimentos, a soja, a cana, o trigo aqui no DF está dando 7 toneladas por hectare, quando no Brasil é 2,5. Então, para melhor manejo, arroz, trigo, café, nós temos um potencial aí muito grande para explorar.
Então, para mim, a matriz do nosso trabalho, da nossa política, é essa que está aqui, que foi, inclusive, sugerida a diversos trabalhos. A primeira é numa esfera onde nós teremos as áreas irrigadas atualmente em produção, trabalhadas para funcionarem, para aprimorarem, para aperfeiçoarem. Então, através de unidades demonstrativas, através da pesquisa e inovação, da assistência técnica, da desenvolvimento de capacidade, da certificação, da premiação. A ideia é premiar. Premiar pela economia de água, premiar pela economia de energia, premiar pela produtividade maior. Essa é a ideia principal, não o contrário que tem predominado em algumas situações. A segunda esfera é trabalhar com aqueles agricultores e pecuaristas que praticam agricultura e pecuária tradicional, para que eles implantem mais áreas irrigadas e não continuem dependendo somente da chuva. Então, para esses, como foi falado até pelo Nelson ainda há pouco, nós precisamos de infraestrutura de suporte para adesão. Aí a organização de produtores, agilização e simplificação da outorga, o licenciamento, a criação de reservatórios é importante. Um terceiro grupo é o grupo das áreas a serem cultivadas, e eu tento agora, pensar a partir de hoje, a colocar nesse grupo à parte, depende da nossa evolução, as áreas que estão atualmente degradadas. Eu tenho que estudar, planejar, orientar para a indução, ou seja, eu tenho que fazer com que essas áreas sejam identificadas com aptidão para fazer a forma completa e correta o seu desenvolvimento. Então, enquanto na primeira esfera eu tenho 6.200.000 hectares para aperfeiçoar e modernizar, aqui eu tenho 61 milhões de hectares na esfera do meio para fazer a seleção dentre essas áreas, quais que poderiam ser aptas para irrigação, poderiam ser os 15 milhões de hectares, e nas áreas novas poderiam ser quase uns 20 milhões de hectares. Induzir a adoção da agricultura irrigada nessas áreas. São perfis de trabalhos totalmente diferentes. Claro que eles se mesclam um pouquinho, porque um vai precisar modernizar, o outro vai precisar despertar, o outro vai precisar expandir as áreas e produzir mais. Enquanto aquele ali que já está pronto, eu preciso produzir melhor e de modo sustentável. E, claro, que tem que procurar que os outros sejam o que está na primeira esfera. Nesse ponto, o que vai acontecer? O Brasil vai passar de 9º lugar, se nós alcançarmos 29 milhões, 30 milhões de hectares, passar para 7º lugar, para 3º lugar, desculpa, com 7% da área irrigada do mundo. Claro que a área irrigada brasileira, com 7%, ela representa muito mais do que 10%, 12%, 15%, até 18% da China, porque o Brasil ele tem um clima diferente, ele produz cultivos temporários 3 vezes ao ano. Nós tivemos projetos no Nordeste que nós coordenamos com o Devani, que ele produzia 4 cultivos por ano. É uma situação atípica e benéfica, né? Bom, observando um trabalho da FAO, e tirando do Acastat esse trabalho, nós vemos que as terras com irrigação e sua expansão potencial estão, em grande parte, na América do Sul. Aí 80%, 80 milhões, né? Nós temos aí 19% já comprometido. Então, verificamos que, para nós agilizarmos essa adoção de práticas de irrigação, teríamos que trabalhar alguns aspectos que, no Ministério da Agricultura, são mais apropriados. Primeiro, o crédito seguro agrícola, conforme eu falei, seguido de pesquisa, inovação, assistência técnica, desenvolvimento de capacidades, promoção e sensibilização dos agricultores, com base naquela estratégia que foi apresentada. E aí, nós temos como base um trabalho feito pelo IRGA com 4 variedades de arroz. Olha, veja que elas produzem de 9,5 a 9,7 toneladas por hectare. Quando eu comecei a trabalhar com irrigação, não passava de 4 toneladas. Isso há 20 anos atrás, 25 anos atrás. E o que se diz no mundo inteiro? Que 1 quilo de arroz, para ser produzido, precisa de 3.400 litros de água, né? Isso você pode obter nessa fonte aí de água virtual. Claro que o que eu observei em Uruguaiana são um respeito ao meio ambiente, uma integração entre os agricultores e o meio ambiente,
E as novas variedades de arroz irrigado, eles produzem 1 quilo com 1.200 litros, que é 35% daquilo que é colocado ali como padrão mundial, que é o que se observa em outros países que produzem predominantemente o arroz. Com isso, no ano seguinte, em 2014, nós conseguimos manter a taxa de juros em 4% ao ano para aquisição de equipamento de irrigação e conseguimos inserir no plano agrícola a aquisição de infraestruturas de energia internas às propriedades daqueles que praticavam irrigação e reservatórios de água para garantir que eles pudessem ter maior possibilidade realmente de produção. Então, eu estou passando do tempo um pouquinho, mas eu acredito que já estou finalizando. E isso é importante porque também consolida aquilo que o Ministério está apresentando. O que aconteceu a partir do ano que nós colocamos essas possibilidades no plano agrícola? É claro que nós não temos fechado todos os levantamentos, mas de um ano, 2012, com uma aplicação de 205 milhões de reais, passamos a quase 1 bilhão de reais nos anos seguintes. Em 2014 ainda não foi totalmente esclarecido esse valor, mas já temos 2 bilhões de reais utilizados na irrigação. Houve um crescimento mostrado pela BIMAC até 2013, não temos ainda o de 2014, mas vocês podem ver que a soma aí já foi crescente. Então, isso foi publicado em alguns jornais, mostrando que isso representou em equipamentos, que são equipamentos de melhor manejo, mais controlados. E temos a meta agora, apresentamos à ministra o que ela nos solicitou, que é uma meta de desenvolvimento, aumentando a área irrigada em 4 anos em 1,5 milhão, que eu acho que é modesta, mas isso aí vai ser alcançado com se mantido essas condições. E temos que trabalhar com os nossos parceiros para compatibilizar alguns tipos de iniciativas, como transporte, energia, recursos hídricos e armazenagem. E o significado de toda essa ação é principalmente o uso eficaz das águas na agricultura. Temos um plano de 10 anos para expandir em 5 milhões de hectares e aprimorar os atuais 6,2 milhões de hectares, especialmente com o uso eficiente, eficaz e efetivo das águas. Para isso, nós temos 2 acordos de cooperação, um com a Agência Nacional de Águas, com o Ministério do Meio Ambiente, com o Ministério da Integração Nacional e com setores afins à agricultura irrigada, que foi assinado no ano passado. Nós já fizemos os primeiros grupos de trabalho, são 6 grupos de trabalho. 2 são coordenados pelo Ministério da Agricultura, 2 são coordenados pelo Ministério do Meio Ambiente e 2 são coordenados pelo Ministério da Integração Nacional, e eles apresentam como o item 2, por exemplo, todos eles são relacionados com melhor gestão das águas, não tem dúvida. Então, o item 2, principalmente, o coordenador é o próprio Ministério da Agricultura com a Embrapa, o Linneu está aqui, e o 5º é a Ana com o doutor Devani. Era isso que eu queria mostrar, e nós continuamos trabalhando com mais 2 acordos, que é um acordo direto com o Ministério da Integração, e um outro trabalho que estamos começando, amanhã nós temos um workshop com a FAO, para que aquele tipo de visão e aquela estratégia seja iniciada com o lançamento de um primeiro trabalho que vai demorar 6 meses, que é o Atlas da Água, Atlas da Agricultura Privada no Brasil. Muito obrigado. Tá?